Gente, boa tarde, vamos lá rapidinho, a gente vai se apresentando, já vai falando, e aí já vamos de uma certa, já vamos apresentando. Então, vamos embora. Vou compartilhar a tela com vocês. Se está indo. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela ou não? Sim, agora abriu. Normal. Sim, tá todo mundo vendo aí bonitinho? Sim. Sim. Eita, coisa boa. Então lá, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Milk, da Milk Consultoria. Nós temos uma parceria com a Precesp e isso já vai de muitos anos. A gente já está na 4ª edição dessa pesquisa. Nós já fizemos outras 3. A ideia é fazer 6. A gente vai estar até 2024, provavelmente. Vai estar esse ano todo, ano que vem também, para a gente concluir umas 6 edições, para a gente poder ter um histórico mais interessante sobre os contornos do estado de São Paulo, tá? É uma realização também em parceria com a Coptour. A Coptour é a Cooperativa Paraense de Turismo e Conhecimento. Nós somos cooperados, a gente trabalha dentro de uma cooperativa de turismo formada por pequenos e pequenos empresários turísticos, né? Em parceria com a Precesp. Já deixo um agradecimento absurdo aí para Fernanda e para Márcia, que foram umas guerreiras, sempre são, como todo mundo já conhece, mas é sempre bom sempre ressaltar. A gente está nessa 4ª edição, é muito bacana, porque nas primeiras edições a gente teve uma grande dificuldade de contactar os contours, fazer a pessoa responder, e a gente ficou muito feliz que a gente teve muita adesão. A gente teve 70% de adesão, basicamente, dos 70 municípios da Precesp, tivemos 48 respostas, né? Aí estão os municípios que responderam. Caso o seu não esteja aí, você respondeu, nos avise, porque alguma coisa aconteceu, porque o nome não apareceu, tá? Mas é importante a gente ressaltar os municípios que estão mais parceiros, mais preocupados, porque sem informação hoje não é nada, né? Então a gente vive de informação. Para quem não conhece um pouco do trabalho, depois eu vou apresentar. Depois eu vou falar um pouquinho do trabalho. Então vamos lá. A gente fez a pesquisa em 3 blocos e agora no prazo aí de mais 20, 25 minutos a gente vai apresentar os resultados e a gente vai bater uma bolinha e 3h30 a gente encerra, tá bom? Se precisar por acaso de um outro momento, a gente marca e segue a conversa. Mas em princípio hoje é mais para apresentar os resultados, fazer algum debate e a gente vai apresentar os resultados, dando já algumas orientações sobre os conselhos, tá? A gente trabalha com conselhos com desenvolvimento turístico há quase 23 anos. E é um métier da qual a gente se especializou. Então, vamos lá. A gente tivemos 48 respostas, né? Então, sobre a gestão do Contour, a gente ficou muito feliz do Contour ser tripartite, né? Em maioria dos casos. Isso é muito bom, de verdade. Isso é um grande avanço. Esse número não estava assim na primeira edição, esse número é menor. Era quase 70, passou 87. Isso é muito bom. Boa parte de vocês passaram pelas capacitações que a gente fez no curso de aceleração de contours, que foi feito ano passado, retrasado, onde a gente conseguiu capacitar boa parte dos municípios da Precesp, né? E lá a gente fala muito sobre gestão de... Oi, só Márcia. um segundinho interrompendo você. O Alex está dizendo que não aparece a cidade dele, São Luís, na tela. Alex, você quer falar, por favor? Comigo, Alex. Seu microfone está fechado, Alex. Perdão. Opa, desculpa. O Eduardo disse que ia abrir um compartilhamento de tela, não estou conseguindo abrir aqui. Está aparecendo para mim que a Márcia, a Fernanda, mas não estou abrindo. Tenta sair da reunião e entra de novo. Tá. Beleza? Então, a gente fica seguindo. Posso seguir, Márcia? Sim. Pode. Vamos embora. Então, o que é a ideia? A gente sempre preconiza que os conselhos sejam tripartites. Eles serem paritários, normalmente são conselhos que não funcionam bem, onde já tem uma presença excessiva dos órgãos públicos.
Isso é ruim dentro do ponto de vista da percepção da presença do trade, da presença do terceiro setor turístico. A gente tem esse histórico que a gente mapeado não somente em São Paulo, mas em outros estados, onde a gente já trabalhou. Então, a gente fica muito feliz essa evolução aqui no estado de São Paulo, tá? Então, a gente tem desse númerozão grandão, o que a gente tem? Tripartite com a iniciativa privada sendo a maioria, em 29 deles, dos 48, isso é muito bom, é a maioria. Tripartite com o poder público sendo a maioria, somente 6. Tripartite com proporções iguais, 2. Tripartite com o terceiro setor sendo a minoria, 1. Paritário, 7. Né? Teve 3 respostas que a gente não conseguiu identificar, e tem dos 48, os 45 respondentes, só 2 não tem cadeiras de notório saber. A maioria ele é empresário, é terceiro setor, iniciativa o poder público, né? Quando a gente tem esse número aqui grande, quando a gente tem essas proporções aqui e aqui, isso é uma preocupação nossa. São conselhos que ainda estão precisando discutir melhor e entender melhor, e ainda normalmente aí tem um entendimento um pouco que precisa ser maduro, precisa encontrar uma certa maturidade e entender que quem faz o turismo é a força do empresariado. O poder público tem a sua função, ele tem seu papel, que é muito claro no nosso entendimento, a gente entende muito bem, que sabe exatamente o papel dele, mas é importante que isso esteja na cabeça do secretário, do prefeito, das pessoas que pensam o turismo na cidade e os próprios empresários. Né? Quando eu tenho uma baixa adesão, e não foi coincidência, que onde a gente tem o paritário e onde o poder público é a maioria, nas perguntas qualitativas, ali apareceu que são os contornos onde precisa mais participação. Mas quando o secretário fala precisa de mais participação, muito provavelmente é um entendimento, precisa entender o porquê que o empresário não participa. Muito provavelmente a resposta dele é muito ligada à questão política, à questão de tomar decisão, da questão de como é que a estrutura da governança está estruturada, né? Então, quando a gente tem muita prefeitura dentro do próprio sistema, influenciando, o empresário ele vai ter um pouco de receio. Quando ele percebe que ele tem um ambiente mais tranquilo, onde ele conversa com seus pares, as decisões são tomadas e são levadas a cabo, o conselho é ouvido a partir de decisões mais técnicas e, sobretudo, de mercado, são contornos que têm aí uma projeção melhor no sentido da participação empresarial, tá bom? Aí, sobre a idade do contour, boa parte dos contours tem mais de 10 anos, é muito bom. Você vê mais de 10 anos aí, menos de 10 anos são 22%, mas assim, menos que 5 são a minoria. Então, são conselhos mais maduros, ou seja, tudo que a gente vai conversar daqui para frente já é dentro de uma realidade de conselhos que já tem uma história, né? E a gente precisa reforçar essa entidade, Conselho Municipal de Turismo, da qual a gente é militante no sentido de advogar em prol da causa, porque é através de conselhos municipais mais robustos, mais fortes, mais empresariais, que discutem mercado, é que a gente consegue agendas mais interessantes, ou seja, consegue discutir melhor como está o turismo na cidade, né? Aí, sobre a presidência, a gente perguntou sobre a presidência, o processo eleitoral, né? E a maioria, o presidente é um representante do setor privado, eleito por votação. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Nada contra, às vezes, gente, que o presidente seja o próprio secretário. Mas não tem problema, desde que exista a eleição. Onde que é o problema? O problema está aqui, ó, eleito por indicação. Isso é ruim. Quando não tem o voto, quando não tem a eleição, quando não houve eleições. Você vê, ó, o presidente do secretário de turismo em 16%, isso é ruim. Onde não houve eleições. Porque quando eu estou dizendo, ó, o secretário de turismo é o presidente, eu estou, de uma forma tal, dizendo o seguinte, o controle é quase totalmente pertencente à prefeitura. Então, o empresário é o cara que faz o mercado acontecer, é o cara que gera INSS, que vai gerar emprego, gera renda, é o cara que faz a coisa acontecer, é o cara que vai para a feira, que vai conversar com a operadora, que vai conversar com o guia. Esse cara não está sendo envolvido. Porque o processo da governança, ele vem de cima para baixo, não vem de baixo para cima, que é o ideal. Então, Oi. Ali você falou 16% é o presidente representando o terceiro setor privado. O azul, ele não tem nem representatividade. Isso é verdade. Aqui, ó, eu me enganei, tem razão. Quando a gente olha aqui, ó, esse aqui, do terceiro setor privado, desculpa, você tem toda razão, aqui me equivoquei aqui, como eu me embaralhei com as cores aqui. Ele é por votação. Você vê, ó, uma coisa bacana, mudando o discurso. Quando a gente tem uma pequenina fração,
onde o presidente do secretário de turismo significa que os conselhos municipais de turismo do estado de São Paulo já estão em um estágio muito bacana de evolução. A gente não vê isso em conselhos da Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina já consegue ver bastante, Rio Grande do Sul não vê, Minas Gerais, a gente tem uma grande dificuldade de ver isso. Quanto mais a gente percebe que a evolução do conselho acontece, mais a gente vê esse cenário que a gente está vendo aqui. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Isso mostra a maturidade das discussões, mostra a evolução do próprio papel da Presesp, está monitorando os conselhos, está indicando, está orientando, está fazendo participar das capacitações. Isso faz com que a mentalidade comece a se abrir, porque conselhos municipais de turismo não tem nada a ver com o Conselho Municipal de Saúde, de Educação, onde é o público pelo público. Turismo é uma atividade privada. Então, portanto, a tomar decisão tem que vir de uma perspectiva privada. E isso os secretários têm que entender. Tá bom? Sobre as reuniões do Contur, sobre frequência e tudo mais, né? A boa parte delas, quase aí 88%, ocorrem de forma regular e mensal. Puta, pontos para você, show de bola, muito bom. E aí, bimestral e por demanda são as situações que a gente não gostaria de ver. Ocorre por demanda, não. Tem que ter um papo contínuo, tem que ter uma sequência, tem que ter uma continuidade. Uma das coisas que envolve, que denota nível de confiança do empresariado local e não local para investimentos de longo prazo é a continuidade das ações do turismo. Então, conselhos que se reúnem bimestralmente ou por demanda são conselhos que a gente recomenda rever esse tipo de postura. Mas a notícia boa, que quase a totalidade tem reuniões mensais, isso é muito bom. Perceba o que é legal aqui, ó. Elas ocorrem somente quando precisa liberar sobre o DADTUR. Zero. Não tivemos nenhuma resposta às 48. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que tem que ser celebrada, comemorada, porque depois vai aparecer nas qualitativas que boa parte das discussões do porquê que o Contur, das decisões tomadas pelo Contur, boa parte tem a ver com o DADTUR, que denota a assertividade do governo em colocar a lei de 2015 de uma forma tal que o DADTUR, a discussão dele, vem através do Contur. Isso é uma baita acertada do governo do Estado de São Paulo. Muito, muito acertada. De verdade. E a gente vê, mas por outro lado, que as reuniões não acontecem por causa do DADTUR somente. Elas acontecem por outros motivos, que são os motivos que devem acontecer, tá? Porém, e aí eu quero chamar a atenção de todos, dos relatos que apareceram algumas frases que a gente chamou a atenção aqui, que a gente colocou em um tom mais escuro, que tem que prestar muita atenção, tá? A fim de que o Contur obtenha melhores resultados em termos de sua gestão, qual seria a principal mudança que, na sua opinião, o Conselho precisa ter? Essas questões daqui são coisas que a gente precisa ficar muito atento, tá? Prédio próprio para reunião. A gente totalmente desrecomenda, o Contur não tem que ter prédio próprio, a gente recomenda que as reuniões sejam itinerantes, nos ambientes empresariais, que não devam ser feitas na Secretaria de Turismo, que não devam ser feitas na Câmara de Vereadores, muito menos na Câmara de Vereadores, que sejam feitas, a gente super recomenda que sejam feitas nos empreendimentos turísticos, nos hotéis, restaurantes, nos bares, nos atrativos, para que justamente essa questão de ser itinerário, percorrendo por todos os empreendimentos, ela dê essa noção de unidade, de participação, tá? Então, cuidado aos Conturs que têm esse tipo de conduta, porque isso a gente desrecomenda 100%, tá? Outra coisa, ter um fundo para gerenciar algumas ações. O Conselho não gerencia fundo. Quem faz a gestão do fundo é a Secretaria Municipal do Turismo, porque é um fundo municipal. Isso é uma lei. Os fundos municipais são geridos pelas secretarias afins. O que o Contur, no máximo, pode direcionar o uso do recurso, mas não gerenciar. Cuidado com isso, tá? Maior acompanhando no processo licitatório. Contur não é fiscal. Cuidado, isso pode ser interpretado como algo fiscalizador. Contur não tem a prerrogativa de ser um órgão fiscalizador. Por quê? Porque na parte de quem fiscaliza o executivo é o legislativo. E aí entra numa celeuma, que aí o Contur pode estar avançando muito a linha onde estar literalmente avançando num terreno que não é dele, tá? Outra coisa, ter capacidade de fazer projetos. E o Conselho também serviço ser tipo uma comissão de eventos que possa, através do Funtur, arrecadar fundos, organizar eventos na cidade. Não, todas essas funções aqui não são funções de Conselho. Tem que cuidar também. O Contur não elabora projeto. No máximo, ele pode dar opinião sobre um projeto que vem lá da Secretaria de Projetos, sobre algo que está sendo discutido sobre um mirante, sobre um pier, sobre um boulevard, sobre uma obra que tenha
aí sendo feito na sua cidade. Mas execução mesmo, de uma comissão de eventos, esse tipo de coisa, cuidado. Você pode ter uma comissão, um grupo de trabalho, isso sim, um grupo de trabalho para poder discutir e recomendar um calendário de eventos mais legal. Mas uma comissão para execução, arrecadar fundo, cuidado, isso aí não são prerrogativas de conselho, a gente precisa estar atento a isso. Se o seu conselho discute qualquer um desses temas que a gente acendeu aqui a luz amarela, é importante rediscutir e entender qual que é a real função do conselho, porque justamente não é nada disso aqui. Cuidado, tá? Mas não sei se é o teu caso particular, mas a gente destacou aqui o que apareceu na pesquisa e a gente chama atenção, porque às vezes surgem dúvidas, né? Qual é o limite do contour, né? Então a gente está já aproveitando o ensejo para poder mostrar aqui algumas questões sobre o conselho, do que não é atribuição de um conselho, tá? Sobre a legislação estadual e municipal... Eduardo, só um comentário. Você prefere que as perguntas sejam feitas ao final ou você... Depois? Então, Almir, ao final a gente abre e você retorna, tá? Isso. Eu vou anotando aqui Depois as pessoas e a gente vai chamando. Isso, eu volto no slide se for o caso, tá bom? Tá bom. Sobre a legislação estadual e municipal, o texto da lei do contorno, se o município está em conformidade com a lei, olha que legal, 94%, isso é muito bom, um número super expressivo, que bate com esse aqui, ó, que bate com isso aqui, que bate com isso aqui. Então, você consegue ver que existe mesmo o efeito da lei do entendimento, isso é muito bom. Sobre as decisões de influência do contorno, né, aqui, perceba que existe já uma divisão, né? Temos muita influência, o contorno é sempre ouvido, em 35%, 36% dos casos, basicamente. Temos certa influência, o contorno é sempre ouvido, certa influência, juntando aqui dá 66%. Temos certa influência, mas o contorno não é sempre ouvido. Então, aqui já é uma luz amarela, né? Não temos influência alguma, um número bem menor, aqui, eu diria 4%, né? E que legal, aqui, ó, que bacana. Nunca é ouvido em nenhum dos casos, ou seja, de alguma forma o contorno é ouvido. O que é importante ressaltar, nesses municípios que estão nessa situação aqui, é rediscutir as estratégias. Por que essa influência nem é sempre ouvido? Por que isso? Quais são os temas que não é sempre ouvido? Aonde não está virando a chave, né? Então, depois, se for o caso, a gente seleciona esses contornos que estão nessa situação e debate com vocês, não tem problema nenhum. A gente está aqui para isso, tá? Porque nessas situações, a vermelha e a azul, né, são situações, assim, muito interessantes, porque a gente percebe que nem sempre é ouvido, porque às vezes tem umas questões de vontade de prefeito, que tudo bem, faz parte, sobretudo, a questão de eventos, né? Mas quando o contorno já tem do azul, do vermelho para o azul, essa situação aqui, é a situação que nos interessa. É uma situação que a gente vê com bons olhos, e a gente é super feliz com isso. Aqui, são questões que a gente tem que investigar. O que a gente já pode fazer é separar esses 27% que responderam que estão nessa situação e, de repente, criar um bate-papo para saber o que não está acontecendo aí. Márcia e Fernanda, fica, de repente, uma tarefa de casa para a gente fazer depois, tá bem? Sobre o contorno e direcionamento do uso dos recursos da DITUR, da Lei 1261, de 15, né, estabelece condições e requisitos para a classificação das distâncias dos municípios de interesse turístico. Gostaria de saber a sua opinião, né? Marca a situação que mais se aproxima da realidade, né? Então, 73% aqui, o contorno discute e sugere o uso dos recursos da DITUR. Tem grande força para orientar o uso dos seus recursos, né? Aqui, em amarelo, apareceu o contorno discute e sugere o uso dos recursos da DITUR, mas tem pouca influência. Muito provavelmente esse pessoal aqui, com certeza, deve bater com essa galera aqui, né? E isso é muito bom, porque a gente vê muito bom esse número grande. A gente gostaria, e vamos trabalhar que esse número aqui, ele cresça cada vez mais. Mas já adianto que na primeira pesquisa, esse número aqui não chegava a 60%. Já estamos a 72%, 73%. Isso é muito bom. A gente está crescendo, parabéns ao processo, estamos evoluindo, e por isso essa série histórica ela começa a mostrar os estudos comparativos, que é muito bom. Daí aqui o contorno só existe porque a prefeitura precisa do contorno para fim de atendê-la, né? Isso é a minoria, olha só. Se eu somar aqui 73 com 21, dá 94, só 6% aqui, a gente tem aí de 6%, tem 2 prefeituras que têm essa situação. Isso é pequeno, né? Ainda vai existir, mas ainda é pequeno. É importante que esse número aqui vermelho cresça, isso é muito bom.
Aí, já indo para o final, a gente percebe, a gente faz uma seguinte última sequência de perguntas, são 5 perguntas, onde a gente vai falar sobre a questão do círculo político, né? Que é a detectação de problemas e tem outras 5 categorias que a gente vai. Então, a gente pergunta, o condutor é capaz de detectar e identificar todos os problemas que afligem o desenvolvimento da atividade turística? 0, nada. 10, consegue identificar 100%, né? Tipo, consegue ver tudo. E 0 não consegue ver nada. E a gente tem entre 5 aí, 7, 8 aí para frente, né? Dentro dessa nuvem aqui, aonde estão os municípios, né? Ou seja, estão bem distribuídos a sua capacidade de identificar problemas. Identificou o problema? Sabe elaborar estratégia para resolver? E aí a gente já tem um número menor, distribuídos, né? E aí a gente tem alguns números interessantes que já trazem um pouquinho dessa relação para cá, já traz um pouquinho mais mais espalhado, mais distribuído, né? Aqui está bem atípica a curva aqui é uma coisa um pouquinho mais também atípica, um pouquinho menos, mas já também de uma capacidade de identificar, de elaborar estratégias para resolver o problema. Identificou? Sabe elaborar? Sei. O que mais sabe fazer? Você sabe colocar em prática? Implementar? E aí a gente percebeu que esse número aqui alto, de 6, 7, 8, né? Onde 0 eu não consigo botar em prática e 10 eu consigo totalmente botar em prática, esse número aqui, ele vem da percepção da ação do DADTUR. Olha que legal. Então, por que esses números aqui são altos? Porque identifica as questões todas. Onde as principais pautas que vêm do Contur, elas são atribuídas? Boa parte dela que apareceu nas perguntas qualitativas foi a questão do DADTUR. E olha que legal, é a efetividade da indicação do uso da DADTUR que reflete essas colunas altas. Isso é muito bom, ou seja, o vínculo da DADTUR a uma decisão do Contur faz com que o Contur perceba, os seus conselheiros percebam melhor que as suas decisões estão dando resultado na prática. Então, por isso que a gente botou na prática, ou seja, ele percebe, ele elabora estratégia, que na verdade não tem muito a ver com ele, tem a ver com o Poder Executivo, mas quando ele vê na prática, é o DADTUR sendo usado para mitigar problemas, né? Aí, monitoramento, aí tem algumas questões que a gente vê da questão de monitoramento, que a gente precisa trabalhar, porque ainda que esses números aqui representem que existe uma capacidade de monitorar, não ficou claro quais são os indicadores que se percebe. Claro, quando a gente fala em DADTUR numa obra, é fácil saber se o indicador é bom, é se a obra saiu do papel ou não, né? Mas quando a gente olha outras questões de mercado, aí a gente percebe que os contornos precisam a gente precisa evoluir nesse quesito aqui, tá certo? E a variação de resultados também é uma questão diretamente ligada à execução de obras. Nas qualitativas apareceu isso, né? Então, você vê com a execução da DADTUR. Então, o município, nas últimas aqui, na questão das percepções do ciclo político, ele detecta, ele elabora, ele coloca em prática, ele monitora e ele avalia resultados. Isso é muito bom, tá? Então, é isso, gente. Para quem não conhece nosso trabalho, tá o blog aí, Capacitação em Gestão e Política de Turismo no Município, é um blog de capacitação. A gente, na medida que é possível, a gente coloca texto, porque a agenda de trabalho é muito corrida, então a gente sempre coloca texto. Aí está o endereço do blog para quem tiver interesse de seguir e ficar atento. Tem muito texto prático aí e também a questão é estar os contatos, qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Tá certo? Beleza. Vou parar de compartilhar, sair do ESC aqui, parar de compartilhar e vamos às perguntas. Eduardo, só colocando aqui, que a gente tem também, entrou depois, Caraguatatuba, Tupã, São Vicente, Paranapanema, Ipeúna, está aqui com a gente também. O André, de Tirapina, ele observou que não viu a cidade dele lá, né? E aí eu expliquei para ele que as pesquisas foram inicialmente direcionadas aos municípios Estância, por isso que ele não encontrou Itirapina, Sim. mas, né, nada proíbe que numa próxima realização a gente abra para todos os municípios do estado. É que a gente, né, a proposta nesse momento é a gente ter um retrato das nossas instâncias, como estão os contours das nossas instâncias, então por isso não houve essa abertura. E assim, eu acho que de todas as falas que você fez, deu para ficar muito claro que os nossos contours estão evoluindo.
eles estão Sim. no ponto que já deveriam estar? Talvez não, mas a gente viu que tem uma evolução bem interessante. A Pereira Barreto está aqui também. Eles já estão seguindo uma evolução, né? E o que a gente tem Sim. comentado sempre nas reuniões com os secretários, onde o pessoal do próprio Contur também participa com a gente, é essa importância do trabalho conjunto e não fazer só por cumprir tabela. Eu tenho um Não. Contur que eu preciso que ele analise as obras, os pleitos para o Daditur. Não, que não se crie, né? O que a gente espera com esse trabalho, e é o que vem acontecendo, é que essa animosidade entre Contur e prefeituras, elas comecem a ir acabando, né? Claro que cada um tem a sua postura, as discussões são muito boas, são interessantes, tem que trocar ideia, né? Mas o que a gente vem pedindo, assim, eu e Fernanda, ao longo dos encontros que a gente faz com os nossos gestores, é isso, manter esse trabalho alinhado, em conjunto, né? Nunca eu preciso tentar sempre sobrepor o outro, mas trabalhar de forma conjunta. Que a gente percebe, às vezes, que em alguns conselhos acontece que não surgiu uma polêmica na reunião que o Contur levantou e aí a prefeitura fica na maior saia justa. Né? Então, não, vamos tentar manter esse equilíbrio, claro, cada um tem a sua opinião, bota tudo na mesa, discute no bom sentido, e aí você chega numa solução que seja interessante para ambos os lados. Talvez um lado tenha que ceder um pouco, o outro ceder um pouco, mas as coisas vão caminhando. O importante é que nós, instâncias, estejamos todos alinhados, secretaria e conselhos municipais, para que nós nos mantenhamos como na nossa linha das 70 instâncias com os nossos municípios, que a gente procura cuidar sempre o maior carinho com eles, né, Fernanda? Com toda a atenção possível para que eles estejam sempre aí entre os 70 com a gente. Eduardo, depois o Almir, ele pediu, até então, só o Almir havia pedido a fala. Almir de Praia Então, Almir, Grande. manda bala. Bem, mais uma vez aí, boa tarde a todos. Só uma dúvida, no caso, para desencargo de consciência. Bem, Tá. Professor Eduardo, você tinha comentado em relação à questão de locais para realização de reuniões do Contur. Uhum. A grande maioria das cidades, eu creio eu, que hoje elas possuem a chamada Casa dos Conselhos, né, em que você tem um único espaço onde você tem todos os conselhos da cidade num único espaço para reunião. Isso é válido para esse tipo de questão ou ela deve ser transitória, ou seja, um dia num atrativo turístico, outro dia num equipamento, e aí vai. Tá. Almir, em primeiro lugar, boa tarde, bom revê-lo. Bata abraço para ti. O Almir participou do nosso curso de ação de Contur, né, Almir? Vamos lá. Por que a gente não recomenda que, por mais que eu tenha uma casa de conselhos, um lugar especial para conselhos, por que a gente não recomenda? Porque o Conselho Municipal de Turismo ele é diferente de saúde e educação, onde eu tenho uma discussão pública pelo público. Vou dar um exemplo. Se uma clínica de dermatologia, tá, fecha, e essa clínica é particular, o prefeito vai dizer, bah, que pena. Sinto muito. Mas se uma UPA fecha, isso é um baita problema para o prefeito, porque é público pelo público. Quando você fala em turismo, isso mesmo serve para a saúde. Se uma posto de saúde fecha, ou para educação, se uma escola particular fecha, o prefeito vai dizer, puxa, que pena. Mas se uma escola municipal fecha, isso é um baita problema para ele. Um baita problema. Então ele tem que ter um conselho forte, organizado e tal. O conselho também precisa ter um conselho organizado e forte? Precisa. Mas lembre-se que a participação majoritariamente tem que ser privada. Então os empresários têm que se conhecer uns aos outros, conhecer os negócios dos outros, trocar, fazer compartilhamento de ideias. Isso se faz no ambiente privado. Então a gente estimula que as reuniões sejam itinerantes nos diversos estabelecimentos turísticos para que um conheça do outro, troque ideia e se fortaleça. É por isso. Não que é obrigatório, aqui não tem nada obrigatório. São recomendações, porque na prática a gente vê que conselhos itinerantes
eles trazem o sentimento de pertencimento, porque a gente abre a nossa casa, empresário, para os outros virem, e os outros abrem a casa para mim. Então, as conexões, elas se dão de uma forma um pouco mais forte em conselhos itinerantes do que você ter um lugar só, onde todo mundo vai, no mesmo lugar, e sendo esse lugar dentro de um ambiente público. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu, foi claro. Obrigado, professor. De nada. Eduardo, registrando aqui também Piraju e Itanhaém. E agora, para a pergunta, tem a Vanessa Cluca, da Ilha, e a Patrícia Mazzolin, de Ribeirão Pires. Oi, Vanessa. Oi, boa tarde. Primeiro, parabéns pela pesquisa, um trabalho muito importante. Fiz o curso também, bem importante. E eu queria saber se vocês têm a pretensão de expandir essa pesquisa para os membros do conselho responderem. Ela foi para o presidente do conselho, né? Vanessa, sim, a gente pode pensar numa 5ª edição, avançar nessa linha. Mas nós precisamos... O que a gente pensa? É que, a rigor, o presidente ele mais ou menos reflete o grupo, tanto é que ele está lá por ser presidente, né? Mas caso exista uma movimentação, porque para ter a participação de várias pessoas, a gente tem que azeitar isso com todos os conselhos da Precesp. Aí tu imagina a trabalheira que vai dar da gente chegar para todos os conselheiros, e a gente não tem a ideia do grau de envolvimento de cada conselheiro, porque a gente pede o presidente, porque o presidente é aquela pessoa que, quer não, ele é o que está mais à frente do processo, então ele tem mais acesso às informações. Então, as respostas que vêm dele, em teoria, ela vai refletir do grupo. Claro, o ideal é que tivesse 100% das pesquisas com todos os conselheiros, mas eu te volto a pergunta, todos os 100% dos conselheiros estão tão envolvidos quanto o presidente para dar respostas boas? Para não sair aquelas viagens da maionese, entende como? Aí tem uma coisa que a gente precisa discutir, mas é uma oportunidade, claro. Tá. E será compartilhada esses resultados no arquivo com a gente? A ideia é sim, da Precesp sim. A ideia é sim, não tem menor problema. Obrigada. Vanessa, depois a gente passa para vocês a gravação de hoje e a pesquisa também, tá bom? Vai ficar no nosso canal, né, do YouTube. Isso, como todos tá os outros eventos. Normalmente o Gabriel já faz uma postagem ao final do evento, o Gabriel já faz uma postagem direcionando vocês, tá bom? E, gente, só lembrando, não esqueçam de registrar no chat o nome, o cargo e a cidade, por favor. Patrícia e depois a Eticultor. Então, no meu caso, o Eduardo ele comentou sobre grupos de atuação, né? Nós temos um grupo de ação de comissão de eventos. Desse grupo de ação de comissão de eventos, nós temos 56 eventos na cidade. Aliás, 56 finais de semana, teoricamente, e eventos. O que acontece? Nessa comissão só tem um membro do Contur. Então, eu tenho lá o Contur, nessa comissão eu tenho um membro do Contur. E quem decide, na verdade, esses eventos, e opinando, é justamente essa comissão. Aí você falou alguma coisa sobre grupos de trabalho, então eu queria entender um pouquinho melhor. Tá. A gente super recomenda que os conselhos tenham um grupo de trabalho para temas específicos. Então, você tem as reuniões mensais, né? E entre uma e outra, no meio, você tem uma reunião desse GT, onde ele vai trazer, não vai decidir nada, tá? Ele vai trazer propositivas sobre um tema específico para a reunião da Assembleia Ordinária, ou ou extraordinária. Mas é importante que o Contur, ele tenha os grupos de trabalho, a gente, na nossa metodologia do Cintur, que a gente preconiza e a gente capacita os conselhos, sempre tem que ter pelo menos uns 2 grupos de trabalho. Um que vai olhar a questão estratégica de mercado, outro que vai, mercado, participação de feiras, eventos e tudo mais, é questão da legislação mesmo, questão de institucional do conselho, né? A gente super estimula que os conselhos tenham um grupo de trabalho para poder orientar melhor o secretário na hora que ele vai fazer a LOA, na hora que ele vai mandar a parte do turismo para a LOA, tá? Para a lei de orçamento anual, para
para LDO ou para o PPA, entendeu? Porque ali, quando quando você tem as leis e o próprio PPA, então você tem, de onde veio, por que nós vamos gastar X reais aqui? Isso veio de uma discussão de um grupo de trabalho que o Contur chancelou e emendou para o executivo, entendeu? E é super válido isso, Patrícia. É muito, muito importante o grupo de trabalho, porque ele traz dinamismo. A gente faz há muitos anos. Traz dinamismo para o Contur. Traz aquela agilidade na tomada de decisão sobre temas importantes, sobretudo calendário de eventos, que mexe com o município. Tá bem? Entendi. Obrigada, viu? Muito obrigada. Nada. Aparecida, presente também. E aí entraram outras pessoas também de São Roque, de São José do Barreiro, de Itanhaém, de vários lugares. Agora, Tá, legal. Ethicotour Viagens. Boa tarde. Vou sair um pouquinho fora do tema aí, mas eu gostaria de entender um pouco mais, se o Eduardo pudesse falar, sobre o Funtur. Como a gente cria o Funtur dentro do Contur e como a gente pode gerir ele. E a outra pergunta seria exatamente o que a Vanessa disse, que de início foi o presidente que respondeu, né, a pesquisa. Mas aí vocês já responderam que vai ficar disponibilizada essa pesquisa para que eu possa levar para dentro do Contur? Repete a tua última parte. A pesquisa que foi Sim, ela vai ficar feita, disponível, ela vai ficar disponível. ela está disponível, né? Porque Sim, ela vai daí ficar eu vou disponível. ver se eu levo para dentro do nosso Contur, para que os membros também possam participar, né? E responder se dentro do nosso Contur está conforme a nossa pesquisa. Tá. Sobre fundo, eu vou pedir, não é o tema de agora, eu acho que a gente vai discutir isso em outro momento. Eu vou botar aqui no chat o meu telefone, você Ok. manda um zap, a gente pode conversar sobre isso, marca uma meet, fala contigo sobre isso, ou com o Contur teu, não tem o menor problema, faz parte do nosso trabalho de atendimento. Vê se você pegou no chat, eu botei meu telefone celular. Peguei. Tá, aí você manda um zap e daí a gente conversa com calma aqui, porque não é o tema de hoje, tá? Para não confundir. Que aí é uma fala específica sobre fundo, para você saber por onde a banda toca. Tá bem? Ok, muito obrigada. De nada. Aguardo teu Priscila, zap. Ilha Comprida. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professor, tudo bem? Fala, Priscila, tudo bom, querida? Tudo. E não sei se a minha pergunta que eu vou fazer, não sei se a gente vai abordar isso futuramente, mas o que acontece aqui com a gente é a questão mesmo dessas três braços dentro do conselho, né? Hoje a nossa lei municipal, ela não restringe sobre o membro do terceiro setor também ser funcionário da gestão. Então, a gente teve nessa gestão agora do controle que está acabando, agora, inclusive, acabou agora dia 16, a gente teve alguns conselheiros representando o terceiro setor que tem vínculo com a prefeitura, inclusive com departamentos que atuam nas obras do DADTUR. E isso a gente, no início da gestão desse conselho, não tinha observado e percebeu nesses 24 meses o quanto isso foi problemático, né? Porque eu não tenho oficialmente 50-50, mas na prática eu acabei tendo 50-50, entendeu? Porque Entendi. na hora de decidir e deliberar, por serem funcionários daqueles departamentos da gestão, isso impactou diretamente no andamento e nas atividades do conselho. Inclusive, na decisão das reuniões não acontecerem no ambiente da gestão, né? Tá. Então, isso fez com que essa gestão ficasse engessada, né? E aí eu queria saber, assim, como fazer de uma forma orgânica, né? Sem aquela questão do cabo de guerra, né? Porque... Você precisa mexer na lei. Você precisa mexer na lei. Você precisa mexer na lei. Então, só que aí que tá. Priscila e Eduardo, só um segundinho. A Fernanda colocou um link novo lá no chat. Se vocês já quiserem copiar e deixar ali guardadinho, que se der 3h30 acabar, a gente abre o outro link para vocês continuarem as perguntas para o Eduardo.
Também, como eu tenho uma agenda um pouquinho mais, uma agenda bem maluca, vamos tentar fazer as perguntas até 13h30, tá? Então, Priscila, Isso. qual é a tua dúvida? Então, a minha dúvida é essa, é mexer na lei, mas de que forma sendo que a lei é da gestão, né? E para mexer na lei, eu também tenho que ter, conforme regimento, eu tenho que ter 90%, né? E, então, a gente nunca vai mexer, entendeu? E aí a gente continua com essa prática viciosa, né? Vai ter que mexer na lei. Isso é uma discussão, isso é discutir com os empresários e sentar com a Cris e conversar. Não tem outro jeito. Porque até um tempo atrás eu passei uma mensagem para a Márcia, fortalecimento dos empresários, né? Para fazer com que a gente movimente isso de uma outra forma, não de vindo de gestão para fora, e sim de empresários para dentro, né? Porque a gente percebeu isso na hora que a gente estava no dinamismo do conselho e isso criou um grande conflito, né? Entendi. E a intenção do Contour realmente não é conflito, né? É absorver diversidades e fazer negócio, né? Isso aí. Então, queria ver se tinha uma outra solução, mas realmente é a mudança da lei, né? Positivo. Obrigada. Genor. Vamos lá. Primeiramente, aí eu estou vendo alguns posts que, na verdade, durante a pandemia e nos cursos, a gente via quase que sempre, né? E nós estamos vendo aí, principalmente a que fica mais longe aqui, Ilha Comprida, Priscila, e mais o pessoal aí. Satisfação em vê-los. Firmes e fortes. É o seguinte, eu retorno para você, o doutor Eduardo. É o seguinte, foi feito todo esse questionamento aos presidentes, todo mundo respondeu, nós estamos aqui justamente para saber qual é o resultado disso. No seu parecer, os contornos do Estado de São Paulo estão no direcionamento certo? 50%? Muito certo. 70%? Você não faz ideia. Se a gente comparar os conselhos com os outros estados, os conselhos de São Paulo estão muito bem, porque vocês contam com uma legislação que ela não é perfeita, ela precisa avançar, mas para se passar a régua com os demais estados brasileiros, é significativa a diferença. É brutal. Aí, Eduardo, na verdade é o seguinte, eu coloco com isso daí, realmente a gente tem uma Precesp forte, a gente tem um setor que realmente tem um trabalho realizado, feito em cima disso daí. Inclusive da necessidade, agora as cidades estão todas correndo, que se colocou aí que a gente precisa que a plataforma digital da Setur esteja plenamente atualizada, principalmente com referência à questão do DADETUR, né? Eu acho que isso tudo aí corrobora que, na verdade, os próprios Contour e as próprias secretarias, elas têm que estar realmente imbuídas aí nessas responsabilidades e do direcionamento correto das coisas, que você apregoou para nós nos cursos que foram ofertados. É isso, Cristiano, Fernanda e doutor? Eu acho assim, gente, a gente está muito feliz porque eu acho que a gente não sabe quantificar, né, Márcia, Fernanda, o quanto os cursos resultaram em mudanças. Só que eu acho que o nosso jeitinho papum de ser já coloca os pingos nos is daquela coisa que funciona, que não funciona, sabe? Não fica, sabe? Eu acho que isso talvez tenha causado um bom impacto no sentido das pessoas terem a consciência de que atitudes corretas funcionam em detrimento daquelas que são viagem e ficam blá, blá, blá. Eu acho que como tudo na vida, Agenor, é uma conjunção de fatores. Você tem uma lei boa, você tem uma Precesp que funciona, você pode contar com profissionais que dão um recado e vocês já têm uma maturidade para seguir. Eu acho que é uma conjunção de coisas que faz todo o processo andar. Mas se eu pegar os conselhos de São Paulo e se fizer uma... Assim, Breno, se eu pegar esta pesquisa e replicar nos estados que a gente trabalha hoje, tá? Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu te garanto que as porcentagens vão ser muito mais baixas. Te garanto. Eu não preciso prever isso, eu sei, porque é a realidade que a gente vê todo dia. A gente atendeu agora a gente atendeu no município de Alagoas, foi o nosso município 205 atendidos nos últimos anos de consultoria, tá? Em reuniões como essa aqui que a gente está conversando agora. E é notório o entendimento de São Paulo em relação aos demais. É uma pena que
e isso não se reverbere para outros estados, tá? Mas acho que hoje, para nós, a diferença é brutal. Eduardo, tem uma pergunta da Benedita, de Tirapina. Quanto tempo a pessoa pode permanecer no Contur? De presidente, 2 anos, renovação 2 anos no máximo. Conselheiro, ad eterno. Depende do regimento. Depende do regimento. É legal que tenha uma reciclagem, mas não existe regra se é 3 anos, 4 anos, 5 anos. É o quanto o controle fizer sentido e as coisas fizerem sentido para todo mundo. Gente que não faz sentido tem que ir embora. Eu sei da agenda, a gente tem 2 pessoas aqui, é o Turismo de Pereira Barreto, o Fernando e o Claudio Honor, e tem mais uma outra pessoa. Talvez chegue aqui no nosso fim. Você consegue, se chegar no fim, ficar 10 minutinhos a mais? Eu tô com uma reunião agora importante da OCB, entrando para mim 3h30. 4 minutos. 4 minutos. Vamos lá, Fernando. Diretão. Bapum. Tem Boa tarde, pessoal. Fala a dúvida direto, tá? Não, a dúvida direto não. Na verdade, é para elogiar todo esse trabalho que vem sendo feito. Márcio, Fernanda, professor Eduardo. Fiz mudanças depois do curso fantásticas, que ajudou muito na questão de orientação de como segue o Contur. Reduzir mesmo aquela quantidade, professor, que nós tínhamos comentado, né, que eu tinha colocado várias pessoas de setores de hotelaria, restaurantes. É um de hotelaria, é um de restaurante, Então, tem hoje, através da lei que nós temos aqui, bem estruturado, né, com 5 representantes do setor público, acabou. Né? Então, assim, hoje, com 10 representantes do setor privado e 5 do setor público, e a coisa está andando, tanto que nós vamos ter a presença agora da presidente do Contur no Boot Show junto com a gente, agora divulgando a cidade. Parabéns. Se acabar o link, enquanto o Eduardo está respondendo, vocês voltem no outro, porque eu e a Fernanda temos um convite para fazer com vocês, junto com o professor Eduardo. Ele não vai estar, mas vamos para lá de uma vez? Vamos para lá de uma vez? Vamos para outro link de uma vez? Vamos, Fernanda. Vamos para outro link de uma vez. Vamos lá. Vamos embora para outro link. Todo mundo para outro link. Vamos embora para outro link, já. E a ideia agora é replicar esse modelo aí de uma coisa que funciona. Porque, na verdade, assim, os consórcios são a bola da vez, isso é fato. Os estados, os municípios que ainda não entenderem que o consórcio é a bola da vez, vão ficar para trás, isso é fato. A União gosta muito mais de consórcio, as bancadas dos deputados gostam muito mais de falar de consórcio, que uma vez só, uma fala, você já fala com 20 prefeituras, 30 prefeituras, às vezes até mais. Né? Então, a gente está vendo isso, e a gente, se quiser, pega meu zap ali, vamos conversar, porque a gente tem um modelo que a gente está aplicando aí, que a gente podia te comentar, que é uma realização real já daquilo que você acabou de falar. Gente, é isso aí? Mais alguma dúvida, gente? Para fechar, a gente tem a Sandra, de Paraibuna, e o Caio, de Cunha, e aí fechamos. Sandra? Boa tarde, doutor Mielke. Foi bastante importante esse feedback a respeito da pesquisa. Eu fiquei bastante curiosa, né? Eu acho que foi um resultado bastante positivo, né? Como se colocou aí. Agora, um fato bastante interessante que aconteceu foi sobre a sua fala a respeito do que o Contur não é fiscal, que o Contur não pode fiscalizar, não é fiscalizador de obras. E é engraçado que as pessoas, né, no grupo ou mesmo na cidade, falam sobre isso, estão ocorrendo as obras, mas o Contur não está fiscalizando. Então, isso foi bastante importante ouvir isso de você a respeito dessa cobrança, porque a gente participou, o Contur participou, né, dos projetos que estão sendo realizados, executados, mas lógico que está havendo alguns problemas, mas nós não somos fiscalizadores, certo? Bom, foi importante ouvir isso. Muito bom, porque na verdade tem que cuidar como é que o Contur é vendido para a sociedade, né? Exatamente. Aí, alguém falou bobagem aí e o pessoal gostou. As prefeituras normalmente têm o problema de fiscalizar, aí vão querer botar na conta do Contur esse processo, tem que cuidar para não falar bobagem. Exatamente. Bom, outra coisa, a respeito do Convention Business Bureau, a gente entende como esse bureau como uma associação comercial, que a gente não tem na região, na cidade, essa organização, certo? A gente entende como uma associação comercial, é isso mesmo? Sim, é uma associação comercial, ela atua como uma associação comercial, ela atua como uma entidade, essencialmente terceiro setor, com associados privados,
E o objetivo do convention é fazer negócio. Mas convention a gente não vai conversar sobre hoje, porque não é o tema da pesquisa. Se você quiser conversar sobre isso, pega o meu celular, manda um zap e a gente faz uma meet e conversa. Eu Tá já bom? anotei aqui e agradeço demais por todo esse Bacana. trabalho aí. Obrigada. Bacana, gente. Caio, última pergunta, porque eu tenho que sair mesmo. Agora tem uma reunião, agora às 4 horas, estou saindo. Última perguntinha. Teu microfone, cara. Perdão, esqueci. Meu, prazer falar com você. E só pegando um gancho rapidinho dessa última fala anterior, a gente não chamaria de ação fiscalizatória, mas acompanhar aquilo que o DAD aprovou no ano anterior. É isso? Sim, isso sim. Você vai fazer acompanhamento. só um acompanhamento. É acompanhamento que tem um conceito bem diferente de fiscalizar, tá? Você vai acompanhar, pedir reunião, chamar o secretário de obra para no contour, dar uma fala como é que estamos, mas deu. Ponto. É isso. Ok. Não passa da Não, linha. o secretário de obra participa, aí que vem a minha segunda pergunta. E eu não consigo, de alguma forma, acompanhar isso, principalmente Márcia Zeredo, etc., nos encontros que vocês fazem com prefeitos e muitas vezes o secretário de turismo, o que eu noto, e que para a gente aqui é bastante complexo, é que o secretário de turismo, todos os últimos que vieram, são pessoas da iniciativa privada. Não são políticos de carreira e não fazem parte da organização da prefeitura. E quem libera a verba, quem vai brigar com a gente é o secretário de planejamento, que é carreirista, é o chefe é o diretor administrativo, etc. E a pressão política sempre é grande. Qual é o trabalho? Isso não é uma cobrança, por favor. Como é que estão sendo conduzidos os trabalhos, pelo menos na conscientização dos prefeitos? O secretário de turismo, quando precisa, ele muda a cabeça, porque, de alguma forma, ele precisa acompanhar o que instrui ele, né? Caio, isso acho que é uma pergunta para a Márcia e para a Fernanda, não é para mim, não, porque isso é uma questão mais de conversa com os prefeitos. Tá? Gente, eu tenho que sair, eu estou muito... Tá bom, de valeu, verdade, obrigado. agradeço a todos mais uma vez. Fernanda, Márcia, obrigado pela força de sempre. E seguimos em contato. Qualquer dúvida, manda um zap aí. Tá bom, gente? Nos vemos no dia 10/10, Eduardo. Sim, Vamos, 10, graças a Deus. Grande Veja todos lá. abraço. Já põe na agenda aí, não marca outra coisa, hein? Um abraço. Tchau. Pessoal, coloquem Márcia, na agenda o dia 10/10, por favor. Já coloquem das 9 às 16, porque a ideia é ter um evento de dia inteiro. A gente vai ficar o dia inteiro nessas discussões todas, tá? Já está colocado. Gente só atualiza vocês com o endereço certinho, a sala que vai acontecer lá dentro da Assembleia, tá bom? E a gente conta com vocês lá. Todos de coração aberto. Ok, você responde essa pergunta, Márcia, no dia, então, para mim. Tá bom, Caio? A gente conversa lá, com certeza. Tá, jóia. Melhor, Valeu. pessoalmente. Tá bom? Ok, valeu. Um abraço. Gente, Abraço obrigada. pra vocês. Tchau. Gente, agradecemos a atenção de todos, inclusive na troca do link. Muito obrigada. Ô, Júnior, você pode ficar um pouquinho até o final aí, comigo com a Fernanda? Obrigada. Um abraço a todos. Um abraço, Eli, Júnior. pode falar, estamos aqui. Valeu, Abraço, Júnior. Falou, pessoal, até mais. De São Pedro, o Águas de São Pedro é outra coisa, é termalismo, tá? Eu vou mandar o do termalismo agora. Valeu, Júnior. Um abraço. Valeu, Márcia. Tchau, gente. Tchau. Bom revê-los.